capítulo 8, versículo 19. Vamos abrir nossa Bíblia. 8, versículo 19. Diz a palavra do Senhor: capítulo 8, versículo 19, diz assim: e fora ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: então lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. No versículo 22 diz assim: e aconteceu que num daqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. Você possa sentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é culto voltado para a família, o culto da família, e o momento mais precioso e bom para a nossa vida é de nós estar aqui na casa do Senhor, participando, nós ouvindo a mensagem, a palavra de Deus. E essa mensagem ela vai dizer a família de Jesus. Veja que essa palavra Jesus coloca, menciona aqueles irmãos que estavam na casa do Senhor. Eles estavam o quê? Eles estavam ouvindo a própria mensagem que Cristo estava pregando naquele lugar. Mas aí vem seus irmãos, por parte de sangue, e vá até o Senhor Jesus, procura o Senhor Jesus, mas não consegue encontrar. E quando encontra, Jesus está na casa do Senhor, e a multidão ao seu redor, porque a palavra, como a palavra saía da boca do Senhor, uma palavra vinda do reino do céu, e a multidão parava para escutar, para ouvir aquela mensagem. E quando chega até o Senhor Jesus, fala para o Senhor: Senhor, os teus irmãos te procuram, porque eles te procuraram em todo lugar, não te encontraram, mas até que eles encontraram o Senhor na casa. Jesus olha para eles e fala: olha,
A minha família são aqueles que ouvem e obedecem e executam a palavra de Deus. Ouvir, todos nós ouvimos. Todos nós ouvimos. Todo ser humano ouve a mensagem, a palavra do Senhor. Mas o Senhor não quer que somente nós ouvimos. O Senhor ele quer que nós ouvimos e guardamos em nosso coração. E também praticamos a palavra de Deus. Só assim nós vamos aprender a perseverar na presença do Senhor. Jesus disse para eles: olha, a minha família são aqueles que estão aqui ao meu redor na casa, ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra, e obedecem a executar. Nossa mensagem ela vem falando sobre obediência, perseverança na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Mas se nós voltar lá no começo, no versículo 1, diz assim: e aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, ou seja, os 12 discípulos acompanhavam o Senhor Jesus. E o Senhor andava, passava de uma aldeia para outra, entrava pela cidade, pregando o reino de Deus. Diz mais a palavra do Senhor: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, do qual saíam 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes e Susanas, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Então nós vemos a importância das mulheres servindo ao Senhor, obedecendo a palavra de Deus, porque não só cabe aos homens, os varões, mas sim todos nós, ser humano. E essa tarefa para as mulheres têm as suas tarefas, para ter um cuidado, um zelo daquilo que eles recolhiam, porque era necessário, porque a caminhada era longa, a travessia era longa. Então tudo que eles ganhavam, tudo que eles recebiam, eles guardavam. Por quê? Porque lá na frente eles iam precisar. Diz assim: e muitas outras que os serviam com suas fazendas. Glória a Deus. Veja que o trabalho das irmãs na obra, na casa do Senhor, como é importante para que a obra do Senhor ela venha crescer cada dia nessa terra. Glória a Deus, aleluia. Aí vem no versículo 4, vai dizer sobre a parábola do semeador. Ela vai dizer exatamente sobre a palavra, a mensagem de Deus. E essa parábola, ela tem uma comparação do semeador, da semente que é lançada no solo. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comiam.
Então o Senhor ele faz uma comparação da palavra do reino de Deus, que ela foi lançada, ela foi semeada, mas ela não teve afirmamento. Por quê? Porque as aves do caminho, ela pisaram, semearam, e ali ela morreu. E assim Jesus vai pregando o reino de Deus. E outra caiu sobre pedra, e nascido secou-se, porque não tinha umidade. Por quê? Porque a pedra não tem como uma planta ela crescer em cima de uma pedra. Você pode ver, tem montanhas que tem planta, tem árvore em cima. Mas se você observar, tem uma pedra que ela é lisa. Não tem nada em cima. Lá onde eu moro, no meio do campo, tem uma pedra enorme, para você ver sozinho no campo. Agora vamos entender como que essa pedra ela foi aparecendo. E não tem nada de planta, ela é lisa. Então a palavra do Senhor faz uma comparação: caiu sobre pedra e nascida secou-se, porque não tinha umidade. Não tem como ela crescer, porque não tem umidade, ela não é regada, então ela acaba morrendo. E outra caiu em espinho, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e a nascida produziu frutos 100 por um, dizendo ele estas coisas. Chamava: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. E os seus discípulos interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas os outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Pois a parábola, a semente, é a palavra de Deus. E o que estão junto no caminho, estes são que ouvem, depois vem o diabo, atira-lhe no coração a palavra, para que se não salve 30. E o que estão sobre pedra, estes são os que ouvindo a palavra a receberam com alegria, mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo, e no tempo da tentação se desvia. E aqui caiu em espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleite da vida, e não dão fruto com perfeição. E o que caiu em boa terra, esses são os que ouvindo a palavra a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Glória a Deus. Então Jesus faz uma comparação de vários tipos de semeadura, que a palavra ela está sendo semeada, ela está sendo lançada, assim como a irmã Neuza, a pastora Neuza já trouxe uma mensagem também, que Jesus fala para Simão lançar novamente a rede ao rio. Por quê? Porque ali a noite inteira estava pescando e nada apanhou, mas Jesus deu a ordem para ele, e ele, obedecendo a palavra do Senhor, ele lança. Então quando ele lança, obedece, ele já tem a providência de Deus sobre a vida dele. Então assim somos nós.
Eu e você que está na casa do Senhor, nós temos que ouvir, praticar e executar a palavra de Deus. E quando vier